Letícia estava bem de saúde após a cirurgia que ela fez de retirada do baço. Ela tinha uma vida normal, escola, inglês, balé, ela tinha uma rotina normal. E um dia, foi aniversário dela, em um sábado, dia 13 de abril, foi aniversário dela. 2 dias depois ela acordou sentindo um mal-estar, mas ela não tinha tido nenhum problema anterior a isso, então ela estava bem de saúde, tá? E nós levamos, né? Tava todo mundo em casa, meu marido e meu filho, e nós levamos ela no médico, né, para pegar um atestado, porque ela estava em semana de prova. Chegando lá, como ela estava muito fraquinha, estava com febre, eles acharam prudente colher alguns exames e ver o que ela tinha. No primeiro ciclo de exames, não deu absolutamente nada nos exames dela. Só que a médica viu que a febre não cedia, era uma febre persistente, mas não alta, né? E ela tinha tido 2 episódios de vômito apenas, um quadro que parecia um quadro viral, né? Sim. E daí eles acharam prudente deixar ela em observação para colher, para ver o resultado da urocultura que sairia em 24 horas. Meu marido foi embora com meu filho e eu fiquei com ela. Ela estava conversando, estava bem, e de repente a enfermeira avisou que nós já íamos subir para o quarto, né? Que tinha liberado uma vaga, nós íamos subir para o quarto. Até então nós estávamos na enfermaria. E aquela mania de mãe de olhar rosto, olhar mãos e conversar, a gente estava conversando e eu ergui a blusinha dela e percebi que tinha uma mancha púrpura na barriga dela, uma mancha pequena. Eu gelei, porque na hora, não sei explicar, eu não sabia o que era, mas na hora eu fiquei assustada. Eu chamei a enfermeira me falou, mãe, vocês estão subindo? Chama a enfermeira do andar e mostra para ela que ela vai chamar um médico. Aí ela não conseguia andar, porque ela estava fraquinha, subimos de cadeira de rodas. Quando chegou lá, eu deitei ela na cama. Quando eu ergui a blusa dela para mostrar para a enfermeira, já tinha outra mancha, um pouco Muito maior, rápido, assim. muito rápido. É uma mancha, imagine que você tem uma lesão, né, que fica uma cor púrpura, como se os antigos falavam sangue pisado, Sim. tá? E daí a enfermeira olhou a mancha, arregalou o olho e saiu correndo. Uma cor forte. Uma cor forte, né? Minha filha conversando, ela estava só fraca. Saiu correndo a enfermeira e ela voltou com uma equipe médica. Por quê? Nós estávamos na Santa Casa de São Paulo. Lá, os médicos são professores, então eles trabalham com os residentes. Sim. Quando o médico responsável veio, ele já veio, era uma médica, na verdade, ela já veio com todos os residentes. Então, veio aquele monte de médico e começou a me fazer uma série de perguntas. E nisso, as manchas, elas começaram a aumentar. Assim, começou a sair no braço, no dedo, na perna. Então, eles saíram empurrando a maca da Letícia em direção ao UTI. E eu já fiquei assustada, sem entender o que estava acontecendo. E a médica me perguntando e eu relatando para ela o que tinha acontecido. E eu parei numa sala de UTI, em uma sala, fugiu a palavra, mas em um isolamento da UTI. Uhum. Lá na UTI eles já vieram com uma tesoura, começaram a cortar as roupas da minha filha, encher ela de aparelhos e me fazendo uma série de perguntas. E aí a minha filha me pediu água, ela assustada, com o olhinho arregalado, ela falou: mamãe, me dá água. E aí eu perguntei para a chefe da UTI se poderia, ela falou que não. E aí eu falei: doutora, deixa eu dar só um dedinho de água para ela. E aí a médica, acho que ficou com dó e deixou dar um pouquinho de água para Letícia. Eu dei um pouquinho de água e ela olhando para mim, eu falei para ela: meu amor, calma, né? Eu tô aqui. E nisso, como eles já sabiam do que se tratava e já sabiam o que aconteceria em seguir, que é um quadro muito fulminante, eles queriam me tirar da sala, porque eles sabiam que as complicações viriam em questão de segundos, de Meu minutos, né? Deus. E eu não queria sair da sala, óbvio, né? E daí vieram 2 enfermeiras, um enfermeiro grande, quase que me arrancaram de dentro da sala.
E a última palavra que eu falei para minha filha, a última vez que eu conversei com ela, eu falei: meu amor, fica calma, vai ficar tudo bem. E eles me tiraram da sala. Nisso eu liguei para o meu marido, desesperada, em choque. E quando meu marido chegou, a gente tentava entrar na sala e eles não deixavam a gente entrar. E nisso foi por volta das 6 horas da tarde, né? Quando eu saí da sala, 6, 7 horas da noite, não me recordo. Eles deixaram a gente entrar na sala por volta das 3 horas da manhã, foi quando eles conseguiram estabilizar o quadro da minha filha. Então, eles ficaram desse horário entre 18 e 19 horas até as 3 horas da manhã, tentando estabilizar o quadro dela. Nisso, quando eles, nesse período, saía a gente da sala, né, desse isolamento, eu falava, e a minha filha? Ninguém falava nada para mim, ninguém me dava nenhuma notícia, ninguém explicava o que estava acontecendo, e nós, desesperados, desnorteados, quando foi 3 horas, a enfermeira-chefe veio conversar conosco, e ela falou assim, olha, eu vou deixar vocês entrarem para ver a Letícia, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, ela não tá bonita? E eu falei, o que que é não tá bonita? Não tô entendendo, não sei o que tá acontecendo. E ela acompanha a gente, nos conduziu até o isolamento. Quando eu cheguei na sala, eu levei um choque. E aí eu desmaiei, eu dei um grito e desmaiei. E quando eu voltei, consegui, né, voltar. É, eles não queriam deixar eu entrar na sala de novo, mas eu insisti, voltei e a minha filha estava completamente transformada. Ela estava em coma, né? Ela teve um quadro de choque e ela estava completamente desfigurada. Na verdade, o quadro da minha filha foi um quadro de meningococcemia fulminante, que é um tipo fulminante de meningite. E é um quadro devastador, porque quando as manchas começam a aparecer no corpo, é porque a bactéria já começou a disseminar as suas toxinas em todos os órgãos. Então, aquelas manchas são hemorragias já dentro do corpo, dos órgãos, são os órgãos entrando em colapso. Então, quando já as manchas começaram a sair, é porque a minha filha já estava num estado gravíssimo. Então, por isso que eles me tiraram da sala, porque a qualquer momento ela ia entrar em choque na minha frente, então eles foram até prudentes para que eu não visse Te isso preservar. acontecendo. Eles me preservaram para que eu não visse isso acontecer. Meu Deus. Meu Deus, muito forte isso, né? Muito, muito Porque forte. você leva a sua filha para o hospital, né, com uma febre não muito alta, achando que era algo ali Sim, que daqui horas ou dias você pudesse estar com ela de volta em casa e questão de horas você vê a sua filha completamente desfigurada, em coma, sim. né? Eu imagino o seu choque. Eu já tive essa experiência de Uhum. ver meu filho em coma entubado em decorrência de um acidente de moto, e essa também foi a minha reação, né, de desmaiar. Como mãe, Sim. eu compartilhei desse momento. A diferença é que meu filho voltou para casa. Glória a Deus. Então, eu imagino o tamanho da sua dor ali, né? E Sim. como foi depois desse primeiro impacto, esse primeiro dia, como foi discorrendo os dias ali, Lu? Foram 10 dias em coma, né? 10 dias sentada do lado da minha filha. Ela estava completamente desfigurada, realmente, porque a meningite é muito violenta, é muito fulminante mesmo. Então, ela estava muito inchada, aquele roxo vira um todo. Então, ela acabou, a hemorragia foi em todos os órgãos. Então, ela ficou toda, assim, a pele fica toda preta, né, por conta do É sangue. como se fosse necrosando, né? Exatamente. Então foram 10 dias vendo os braços necrosarem, as pernas necrosarem, e os médicos entrando, falando que se ela sobrevivesse, ela ia ter que amputar as pernas, os dedos, não sabe se ela poderia ficar com os braços, que haveria uma lesão cerebral. E mesmo assim, eu queria que a minha filha ficasse. Eu não queria saber como ela ia ficar, eu queria que ela ficasse.